Davi Figueira, tudo bem? Tudo Cara, ótimo. Prazerzão te ter aqui. Você teve uma participação no Unicamp Ventures, que hoje te traz, né? Tem a honra de te ter aqui para poder fazer essa entrevista. E a gente queria compartilhar com as pessoas que estão ouvindo um pouco da sua história. E ela começou em 2017, na verdade, sua história começou muito antes. É um pouquinho antes, mas obrigado, porque eu fui uma jovem no filme. Excelente. Então, você começou a história no campo das cervejas em 2017, com a cervejaria Cogumelo. E ela em si tem um aspecto inovador muito legal que eu gostaria que você contasse pra gente. E aí, depois de um certo momento, você teve uma spin-off, né? Que foi genial também e é uma história bem bacana. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa história, talvez até a ideação da Cogumelo, como foi a constituição e como ela acabou servindo de plataforma não só para a sua spin-off, mas de plataforma para várias outras cervejarias também. Legal, Henrique. Primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer falar nessa nova retomada dos podcasts da Unicamp Ventures, né? Então, tentar inspirar mais pessoas a entrar nesse mundo do empreendedorismo. Mas, contando um pouco da história, né? Até onde culminando na CIM, era um pouquinho antes de 2017. Na verdade, a primeira empresa nossa, Henrique, foi a Lamas, né? Ela começou dentro todos nós, a Lamas era uma provedora de insumos para quem fabrica cerveja em casa no Brasil, e ela começou literalmente dentro do IFGW lá na Unicamp. Então era um bando de físicos fazendo cerveja em casa, e a gente ficou muito famoso na Unicamp, que imagina, a gente como físico fazendo graduação, olha, tem um pessoal fazendo cerveja, a gente era chamado para todas as festas praticamente, a gente ficou muito famoso no campus. Mas, na realidade, a gente tinha um blog que a gente colocava todas as peripécias, todos os experimentos nossos, como fazer cerveja, a gente queria desmistificar. Queríamos mostrar para os outros que era muito fácil fazer cerveja em casa. E de fato, é fácil fazer. E a gente criou um blog, Lamas Beer, esse blog existe até hoje. Esse blog foi muito famoso, né? E desse blog surgiu uma empresa chamada Lamas, que foi uma das primeiras lojas que vendiam insumos para quem fazia cerveja em casa. Daí, essa empresa que chama Lamas, né? Ela acabou virando uma coisa maior, virou importadora para outras cervejarias, né? Nisso começou a tomar um tempo bem grande meu, eu tive que tomar aquela decisão, fico na academia ou... né? Esse é um lado bom da Unicamp, né? Porque a Unicamp em momento nenhum falou, não, você tem que ficar aqui como acadêmico, e aí tem uma pessoa muito importante lá dentro que me ajudou muito nisso daí, né? E aí a gente tomei a decisão de sair da Unicamp e me dedicar a essa arte dos fermentados, né? Da Lamas, a gente criou uma incubadora de cervejaria chamada Cervejaria Cogumelo. Cervejaria Cogumelo é uma planta, é uma fábrica de cerveja que existe em Campinas, que a gente incuba ideias, a gente fermenta ideias lá dentro, né? Então, desde uma pessoa que faz a cerveja em casa, ou tem uma bebida em casa e já quer profissionalizar, né? Ou grandes indústrias. Hoje a gente atende as gigantes e atende as pequenas, né? Foi dentro da Cervejaria Cogumelo, que surgiu em 2017, que surgiu assim, sem álcool, né? Sim, cerveja sem álcool, a primeira cervejaria brasileira dedicada sem álcool, né? Então, o resumo aí de quase 25 anos de história é esse, né? Então, desde o desenvolvimento da Unicamp até como surgiu assim, né? Que legal, que joia. E é interessante porque no conceito das startups que a gente pensa, são empresas que elas trazem, assim, na essência elas trazem um diferencial. Então, não é só, já tem outras empresas produzindo cerveja e vamos produzir mais cerveja, né? Então, assim, vocês foram e buscaram, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, prêmios, né? Premiações. Então, não é só fazer cerveja de um diferencial que as pessoas notem, eu quero essa cerveja, que é um pouco da cerveja artesanal. Todo mundo quer fazer uma cerveja especial, mas assim, já não é mais um oceano azul. Exato. Né? Então, como se diferenciar? Como se diferenciar? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Um ponto interessante, você falou, assim é uma startup ou não, né? É um dilema. Eu considero a cervejaria Cogumelo, a gente trata ela como incubadora e todo mundo que está lá dentro a gente trata como startups, né? Então, a gente brinca que quem sai da Cogumelo para uma planta própria o nosso unicórnio, não é 1 bilhão de unidades, mas saiu com a planta própria. Assim, é uma startup, eu considero uma startup, tem muita tecnologia, muita ciência, a gente tem uma pesquisa pra caramba lá dentro, uma BevTech, né? Uma startup de tecnologia de alimentos. E sim, como o mote principal era, quando a gente fala de cerveja sem álcool,
quem está ouvindo já está virando o nariz nesse momento. Não, cerveja sem álcool. Mas como fazer algo diferente, algo bom? O cerne da Assim é como fazer uma cerveja boa, como ser socialmente aceita. É estranho isso, é socialmente aceita, não ter o preconceito de você pedir uma cerveja e todo mundo olhar com cara feia. Aquilo virar algo interessante. Ter algumas funcionalidades, pode ser uma cerveja funcional, com algumas características que façam bem para a saúde. Esse foi o pilar do que a gente quis com Assim, fazer algo realmente disruptivo e novo aqui no Brasil, né? Os prêmios estão mostrando isso para nós, como a gente está ganhando alguns prêmios aí, está até difícil contar, né? Porque a gente está ganhando prêmio em vários países do mundo, e alguns são destaques, um motivo de muito orgulho para nós, né? Mas acho que o maior prêmio para nós é quando o cliente, ele compra cerveja, ele toma, nossa, é cerveja, é cerveja. Apesar de não ter álcool, né? Isso é que emociona pra gente todo dia. Então foi isso. Fantástico. Vamos falar então um pouquinho dos critérios, né? Por exemplo, quando você é um corredor, você sabe que cada vez que você corre, você consegue medir se você é bom ou não, se você é competitivo ou não. Como é que você... Tudo bem que o prêmio, né, ele vai lá e te mostra, né? Mas até você chegar lá, para você entrar na competição, você tem que saber se você tem, como é que é o índice olímpico, né? Então, assim, como é que é isso? Quando você faz uma cerveja, você tem que acreditar no seu próprio gosto, dizendo, essa cerveja é boa, mas você faz testes, como é que você consegue ver, tipo, acertei? O início da Assim foi engraçado. Quando a gente começou a fazer os primeiros protótipos e testar, a gente mandava para pessoas no meio, mas não falava que era sem álcool. Né? O que você acha desse produto? Tá interessante, mas tem algo diferente e tal. Quando você fala que sem álcool, naturalmente vai ter uma indução, né? Isso é um ponto. Você também, o meu time é um time assim, espetacular. A gente tem uma qualificação técnica interna absurda lá dentro, né? Um time composto de mestres, doutores, engenheiros, então assim, é bem qualificado. A gente tem que ter um discernimento interno também, tá indo para o caminho certo ou não tá. A gente é bem crítico, a gente é muito chato. Não tá bom, a gente como cervejeiro, né? A questão de premiação, quando a gente fala de prêmios, a cerveja ganhou o prêmio A, o prêmio B, o título de melhor cerveja do mundo. Você manda para ganhar título? Não. A importância de um prêmio, de uma competição, é quando você manda uma cerveja para uma competição, ela é analisada às cegas. Quem está analisando, ela não sabe qual que é a marca. E o mais importante da competição, claro que é a medalha, né? Mas a gente manda porque a gente quer a gente recebe o feedback do juiz. Legal. Isso vale ouro para nós. Né? Então ele fala, olha, essa cerveja tá boa aqui, não tá boa aqui. Então é uma série de fatores que alimentam o sistema para a gente... até quando ganhou a medalha de ouro na cerveja, ganhou a medalha de ouro, não precisa melhorar. Não, vamos ver a ficha. Faz sentido o que esse cara falou. Vamos mudar? Vocês são loucos, vamos mudar a cerveja. Não se mexe em time que tá ganhando, né? Esse é o espírito nosso. Cada lote a gente está mudando e tentando melhorar, e a gente sabe que tem um longo caminho ainda para o que a gente chama de excelência. A gente não chegou lá ainda, mas a gente está numa trilha legal. Que legal. E agora, falando um pouquinho, pode ser tanto mesclando entre a parte técnica, né, de se produzir cerveja, e a parte empresarial. Uma das grandes dores de startups são startups principalmente de base tecnológica, são aquelas pessoas que manjam muito da tecnologia, eles conseguem até entender o valor de mercado, mas quando eles abrem a empresa, eles não entendem nada da parte de gestão e nem precisam entender. Então, assim, tem o aspecto do sócio, o aspecto do investimento, o termo de smart money, né, que é não só alguém que põe dinheiro, mas alguém que põe dinheiro e te ajuda, né, a evoluir. Então, nesse ponto, como é que foi esse processo? Porque você falou assim, não, a gente ouve as pessoas, sim, durante a competição, mas e até lá? Quanto que teve um input? Por mais que você explicou muito bem, vocês são super críticos, mas às vezes, aquela história do o ótimo é o inimigo do bom, certo? Então, assim, o quanto que você teve alguém falando, chega, agora vamos pro mercado, sabe? Você toca num ponto excelente, porque assim, tem um produto bom, produto excelente, isso é para qualquer produto, não só para você. Você já sabe para quem que você vai vender isso daí? Aí o time, o sócio comercial ou o investidor, né? Então, ótimo, você tem um produto excelente, e aí, como é que a gente vai vender? Tem público? Tá, tem. Como é que chega no público? Isso, né? A gente já tinha uma experiência prévia com outras empresas, né? Então, para nós, teve a gente sabia que a gente queria fazer esse produto, então depois a gente pode... Como surgiu a ideia de fazer esse produto, né? Então a gente tinha uma cerveja, tinha uma incubadora de cervejarias. Por que vocês resolveram fazer cerveja sem álcool? Do nada? Né? Então teve alguns gatilhos para isso, mas também uma análise de mercado muito grande. Quem nos ajudou muito no Brasil, por incrível que pareça,
foi uma grande cervejaria. Em 2020, a Heineken começou a vender a Heineken Zero aqui no Brasil, né? A Heineken mostrou para nós que tinha público, né? Então ela mostrou que existia um público muito grande, ávido por um produto de qualidade e que sem álcool, né? Aquilo ali meio que validou o nosso modo, sem a gente fazer um MVP, mandar para... Olha, eles têm esses números, existe esse público, por que não já tentar? Claro que a gente tem que ter um produto também, né? Então a gente desenvolveu o produto sabendo que tinha um público, com um perfil correto. Então foi uma sucessão de fatores que ajudou a gente a não tropeçar de cara, né? Não que a gente não esteja, a gente, cada dia agora, a gente, óbvio, a gente quer aumentar, conversando com investidores agora, principalmente com o Smart Money. Smart Money, hoje, para nós, ele talvez seja muito mais importante, né? Ter os devidos contatos, consultorias, do que o dinheiro em si. Ah, vamos aumentar a produção? Vamos. Como é que eu vou vender? Quais os canais? Para onde? Então, a gente precisa estruturar isso melhor, né? Então, um pouco de olhando alguns mega concorrentes nossos, e quando eu falo mega, a gente está falando de uma multi-mega empresa gigante, multinacional, comparada a gente que, né? Então isso alimentou o sistema para a gente dar alguns passos mais corretos para não cair no abismo, né? O que acontece com muita startup. Né? Legal. Eu só queria deixar claro que a gente está falando da Sim Cerveja Sem Álcool, que tem toda uma trilha, né, para a gente... Mas eu queria ressaltar a importância da Cogumelo como uma incubadora também, porque há, sei lá, 15 anos atrás, países como a Alemanha, cada cidade tinha várias marcas de cerveja, o que é realidade hoje. E aqui a gente tinha 4, 5, né? Então teve uma transição nos últimos 15 anos de ter muitas cervejas e pontos de referências, sim, né? Como a Cogumelo, acho que isso é fundamental, né? A Cogumelo, eu falo que ela é uma viabilizadora de sonhos. Por quê? Você montar uma planta cervejeira e um capex enorme. Então tem um investimento ativo enorme. Quando você parte para uma terceirização, você pode se dar ao luxo de errar mais, né? Então o investimento é menor e você, né, e acaba viabilizando, né? Então a Cogumelo, ela fica em Campinas, né, em São Paulo. E a efervescência cervejeira que tem na região hoje, a gente tem uma boa parte daquilo que existe foi por causa da Cogumelo. Então a Cogumelo, ela incuba um monte de marca, hoje tem um monte de planta que saiu da Cogumelo, então ela tem uma história bem importante aí para o cenário brasileiro da cerveja, né? Existem, óbvio, outras situações parecidas no Brasil, mas o envolvimento nosso com cerveja, que vem desde 98, lá da época da Lamas, né? Isso acaba fortalecendo esse ecossistema, né? Então a gente, como começou lá com a Lamas, vendendo insumo, consultoria, a gente contabiliza aí quase 50 microcervejarias que a gente diretamente ajudou a fundar no Brasil, né? Então foi bacana, assim. Então às vezes a gente fica pensando o que a gente já fez aí de contribuição para esse mercado, é expressivo, né? Dá motivo de orgulho para a gente. Que legal. Acaba sendo uma aceleradora, uma incubadora, né? Exato. Então é bem legal. E agora, voltando para Sim Cerveja Sem Álcool, tecnicamente, o quão diferente é? Então, assim, você teve um histórico de produzir cerveja de diferentes marcas, não só a de vocês, como a plataforma. Exato. O quanto que isso você conseguiu fazer, né, passar para a cerveja sem álcool é difícil, é mais caro, é mais barato, é mais rápido, mais demorado? Tecnicamente falando, qual é o lance da sem álcool? Boa pergunta. Tecnicamente falando, é mais difícil, né? Ela é mais cara, assim, de ser feita, né? Requer mais processo, requer mais cuidado para ser feito. Basicamente, no mundo, a gente está separando dois grandes blocos de como se fazer cervejas sem álcool. Quando a gente fala de cerveja sem álcool hoje, é importante a gente frisar que até o passado... O pessoal faz cara feia com cerveja sem álcool hoje, com toda razão, porque antigamente o que a gente tinha no mercado aí era bem tenebroso, né? Então existiam 2 marcas no Brasil que só de olhar até arrepio tão ruim que era. Isso nos anos 90, né? Então isso já complicou um pouco o nosso lado aí. Mas hoje existe 2 maneiras de você fazer cerveja sem álcool. As grandes cervejarias, os grandes conglomerados, né? A B&Bev, a Heineken, elas pegam um produto pronto delas, tá? E elas filtram, basicamente, sem entrar muito em detalhe técnico, mas é um filtro de osmose reversa que ela tira o álcool. Ela consegue tirar o álcool do produto. Então é um produto que já existe de linha, que eles retiram o álcool e fazem um bom produto na ponta, né? O nosso é um pouco diferente, né? Porque a gente, eles partem de um princípio que ele já tem um produto pronto e vai usar aquele produto para ser um produto sem álcool de linha deles. O nosso
é diferente porque a gente quer saber, a gente quer atingir um alvo. Então, a cervejaria, assim, hoje são 8 estilos de cerveja. Então, a gente quer fazer uma IPA, a gente quer fazer uma cerveja acidificada. Então, no momento zero do planejamento, a gente já muda completamente a concepção, desde a seleção de insumos, como é feito, tal, mas o core nosso é que a gente controla a fermentação, coisa que as grandes não fazem. Então, a gente tem um controle da fermentação, que a gente começa a fermentar e interrompe a fermentação. Isso requer um cuidado muito maior dentro da fábrica, de asepsia de fábrica, de controle constante de laboratório. Então, para nós, ele é mais trabalhoso do que uma grande fazer lá. Né? Mas por que a grande não faz isso? Porque é trabalhoso. Uhum. Mas existem grandes cervejarias americanas, a gente se inspira numa cervejaria chamada Athletic Brewing, uns conhecidos nossos. Eles fundaram em 2017 a primeira cervejaria totalmente sem álcool. E o processo, hoje, é uma das grandes cervejarias, vende mais do que... O market share dela é 25% do mercado americano. Ela vende mais do que Heineken nos Estados Unidos. E é um processo parecido com o nosso. É um processo mais trabalhoso, mas qual que é o resultado? São cervejas mais aromáticas e saborosas na ponta. Então, são produtos diferentes, eventualmente talvez para o mesmo público, né? Mas a gente ganha um leque de opções de cerveja. Então, é mais doloroso fazer do nosso método, mas é o método que a gente viu que a gente consegue dar o nosso DNA de cervejeiro ali em cada produto. Seria uma analogia, seria um café descafeinado e um café sem cafeína. Você produz um café com cafeína e tira a cafeína, ou você já produz um café sem cafeína? Exato, a grosso modo sim. Né? Sim. A grosso modo seria isso. Falar dessa cerveja específica, na verdade, assim, você disse que essa que a gente tinha o registro que ganhou o prêmio de melancia, já teve outra que ganhou o prêmio, uma nos Estados Unidos e outra na Europa. Pois é, a gente, comercialmente falando, assim, ela tem um ano só. Então a gente lançou assim, comercialmente falando, em 2020, em junho do ano passado, 2024. O projeto Sim é de 2022. Aliás, assim nasceu dentro de um evento da Inova, depois a gente pode voltar, assim, eu falo que é uma empresa filha puro sangue, né? Que ela nasceu exatamente no evento da Inova que a gente estava fazendo, depois a gente volta, mas em 2024, junho, a gente lançou comercialmente a primeira Assim. De junho de 2024 até hoje, a gente está em agosto de 2025, já foram 25 prêmios internacionais. Sendo que desses prêmios, tem 2 aí que merecem destaque. Em maio agora, numa competição dos Estados Unidos chamada World Beer Cup, a maior competição de cerveja do mundo, uma das mais prestigiosas. Qualquer cervejeiro quer ter uma cerveja premiada lá. Eu falando agora, eu estou até um pouco arrepiado, porque até agora não é, Pierre, eu não acredito que a gente ganhou esse prêmio, que é muito grande, são 10 mil amostras de mais de 3 mil cervejarias do mundo todo, nos Estados Unidos. E uma cerveja nossa, que é uma cerveja acidificada, ela é mais ácida, ela tem toque de sal, um estilo belga chamado Goose. A gente coloca melancia nela, hibisco, é uma cerveja exótica. Assim. Até, para quem não conhece, é bem diferente, super refrescante. Ela ganhou medalha de ouro lá. Foi considerada a melhor cerveja sem álcool do mundo. O mais importante para nós é que nessa competição, essa cervejaria, que é a nossa grande inspiração americana, também estava lá, né? Então a gente conseguiu ganhar dela aí, né? Desculpa, pessoal, mas são amigos, né? Mas isso para nós foi muito importante, deu um boom muito grande para nós. Isso foi em maio. Só que semana passada, a gente participou de outra competição, World Beer Awards, uma competição mundial que acontece na Inglaterra, tem seletivos em vários lugares do mundo. A nossa IPA ganhou como melhor IPA sem álcool do mundo também. Isso agora, literalmente há 7 dias atrás. Então a gente está no portfólio nosso, além de 25 premiações, a gente está com 2 medalhas de ouro em 2 mega competições mundiais. Isso mostrando o quê? Que a gente está no caminho certo de fazer cervejas boas, né? Então colocou o Brasil aí numa trilha de sucesso aí da cerveja no mundo, né? Legal, que joia. E agora eu queria voltar um pouquinho para um assunto que é comum de todo empreendedor, né? Na concepção, tudo bem que você teve um histórico diferente, né? Foi uma sequência, mas aquele assunto que a gente está falando das expertises, né? Você precisa de sócio. E sócio é casamento. É uma coisa assim que é exatamente... Meu sócio fala, sócio é o mal necessário. Pode ser. Mas... acho que o sonho de todo empresário é não ter sócio, mas a gente precisa. E contra-intuitivamente não tem, assim, não existe um empresário, mesmo que seja um MEI, ele tem um parceiro, né, que esteja viabilizando e tal. Então, eu queria que a gente falasse disso, mas também, você vê que interessante, você falou, nós começamos em 22 e entramos comercial em 24. Então,
o seu vale da morte, se é que você saiu em 24, porque uma coisa é começar comercial, outra coisa é você faturar para pagar as contas. Não saiu, né? Então, como é que foi tanto a constituição desse negócio, pensando nos sócios, quem faz o quê, como é que as tomadas de decisões, por exemplo, se vocês têm algum conselho, alguma coisa assim informada, e como que foi essa transição durante o Vale da Morte? Porque é interessante que fala assim, ó, você quer testar um relacionamento, não precisa ser casamento, você quer testar um relacionamento? Tira o dinheiro. Então, o Vale da Morte talvez seja a melhor prova de resistência de uma sociedade. Como é que foi isso? Quando tem muito dinheiro, nunca tem problema. Quando tem escassez... Por isso que eu estou unindo esses dois pontos. Assim. Eu brinquei com essa coisa que o sócio é o mal necessário, que todo mundo não quer ter sócio, mas eu acho que ter skills diferentes soma-se nisso daí, né? Então a gente tem um grupo de sócios que cada um tem uma maneira e soma positivamente isso aí. Então a gente tem que aprender. Se a gente está disposto a ter sócio, tem que ter isso na cabeça, né? Então você vai ter pessoas que talvez você não vai concordar com alguma ideia dela, mas aí tem que entrar num acordo ali, e as decisões dentro da Cogumelo assim são tomadas em 100%. Não é maioria. Todo mundo tem que estar de acordo. Então você tem que convencer os outros, né? Voltando à tua pergunta, quando você tem um projeto, no momento são talvez dois, não é o break-even né, são dois break-evens aí. Um é como convencer as pessoas a ter um projeto novo, né? Como convencer os sócios viu, tô com uma ideia nova, vamos fazer, a gente está mexendo com álcool, vamos fazer cerveja sem álcool, você tá louco? Por que isso? Né? E outro, uma vez aceito o projeto, quanto tempo esse projeto consegue, qual que é o prazo que a gente vai ter para ter a primeira nota fiscal ou pelo menos atingir um break-even, né? Então isso é um desafio grande. No nosso caso, os sócios são do meio cervejeiro, então a gente viu que existia um movimento no Brasil crescente em busca dessa saudabilidade do mercado wellness, então foi menos pior convencê-los de entrar nesse projeto, não que eles estavam totalmente convencidos, né? Mas também a gente mantém constantemente dentro, por exemplo, da Sins, a gente conversa quase que semanalmente para ver até onde a gente vai, até onde a gente não vai faturar para isso, é muito claro, né? As regras são muito claras lá dentro, né? E a gente tinha um prazo no momento zero até quando a gente consegue suportar o projeto por 1 ano, 2 anos, né? A partir daí a gente vai ter que tomar alguma decisão, né? Então, aí cabe ao gestor que está lá na ponta correr para acontecer, né? Mas é muita conversa, Henrique. Então, a gente dentro do nosso conselho é muito claro isso aí, tem uma conversa muito clara, então, claro que existe uma pressão, né, natural, o prêmio alivia, mas quando você ganha um prêmio, que bom, ganhou um prêmio, mas e as vendas subiram? Então, sempre no dia seguinte, o prêmio veio dinheiro, subiu, né? Veio um prêmio, a medalha de ouro mesmo, pode derreter. Então, o meu dever lá hoje tentar fazer esse elo dos sócios, obviamente, que querem mais o retorno um pouco mais imediato, e outros que têm uma visão de longo prazo, mas no modo geral lá, todos têm uma visão de longo prazo. O nosso projeto é de longo prazo, né? A gente almeja ser uma marca bem, bem grande aí, né? É um dos projetos mais felizes que eu participei já na minha vida, então todos estão no mesmo, por enquanto, todos estão na mesma rotação do disco ali, estão indo para o mesmo lado, mas é desafiador, isso é desafiador. Legal. E eu queria trazer uma reflexão para você, porque é o seguinte, como você está descrevendo a cerveja e o mercado e o mundo do jeito que está hoje, com sustentabilidade, segurança no trânsito, né? Várias coisas assim, e você no começo falou sobre, de repente, a cerveja até levar um aspecto de nutrientes, de coisas interessantes assim, né? Vocês colocaram melancia, vocês podem colocar açafrão, sei lá. Mas o meu ponto é que será que não é real a gente pensar que um dia essa cerveja sem álcool, ela não vai ser uma cerveja sem álcool, ela vai ser um novo produto, um standalone? A gente tem cerveja, a gente tem bebidas destiladas, tem suco, tem refrigerante. Será que não cabe a gente ter uma bebida específica? Vou dividir a tua pergunta, é possível. Acho que o ser standalone talvez é um sonho que eu tenho, que eu acho que é possível. E vou explicar essa pergunta em 2 respostas. Essa inspiração nossa, Atlantic Brewery, 70% do público dela são consumidores normais de cerveja. Então ela conseguiu quase que criar uma categoria nova de produto. É um produto que o cara vai no bar e pede cerveja, assim, ó. Esse é um lado. Ou seja, ela conseguiu tirar aquela coisa, você está dirigindo hoje, tá? Ela conseguiu criar isso. O outro lado que você está comentando, eu acho que vou comentar um projeto que eu acho que talvez você não saiba, é um projeto. A gente participou de um projeto, mas antes de entrar nisso daí, que tem a ver com isso daí,
Cerveja é funcional? Tem capacidade de ser essa cerveja sem álcool, de ser algo funcional? A cerveja ainda é cerveja no Brasil, tá? Então tem que ter um cuidado com a nomenclatura. A Anvisa, quando fala cerveja funcional, a gente tem uma cerveja que vai gengibre, é anti-inflamatório, tem café, é um pré-treino, tem cafeína e tal. A gente, como fabricante, não pode usar esses termos, mas os órgãos reguladores, eles escutam muita gente. Então, sim, pode chegar nesse momento de ser uma bebida. Cerveja é riquíssima em vitamina B, antioxidantes, só que tem álcool. Né? O álcool, a gente sabe dos problemas inerentes ao álcool. Não seria possível fazer isso tudo, tirando o álcool, manter... a gente está mostrando que é. Eu estava falando de um projeto, em janeiro desse ano, a gente foi chamado, uma agência de marketing americana, a Algarve, super conhecida, a Algarve Health, em Nova York. Nós, assim, junto com a Abracerve e a Algarve, a gente desenvolveu uma cerveja com 4 lúpulos que tem um poder... O lúpulo é um antioxidante natural, seria quase a uva do vinho, né? Tem um poder antioxidante enorme. A Universidade de Milão conseguiu mostrar que 4 lúpulos super usados no meio cervejeiro, nada de super usado, eles tinham tantos polifenais, um poder oxidativo de antioxidante tão grande que eles seriam capazes, os lúpulos foram capazes de bloquear a formação de placas beta-amiloides que são responsáveis pela progressão do Alzheimer. Então a ideia foi, se a gente fizer uma cerveja sem álcool com esses 4 lúpulos, e a gente tem um desenho, a gente fez um protótipo dessa cerveja, ela existe, né? A gente não lançou ela porque a ideia não é falar que essa cerveja é a cura do Alzheimer, não era isso. Era chamar a atenção, né? Falou, a gente fez um produto que pode ser um trial de pesquisa e tal, indo nessa linha sua. Esse projeto é mais um prêmio que a gente ganhou um Leão de Prata em Cannes, e gerou uma publicidade tão legal, que é um prêmio totalmente fora da... nesse sentido, pode ser que um produto desse vire algo funcional. Claro, tem muita pesquisa a ser feita, mas nesse sentido eu tenho essa esperança de chegar nesse ponto que você falou. Pode ser sim, e pode ser real. E pode estar mais próximo do que a gente pensa. Que joia. Você falou que vocês têm 25 prêmios. Quantas cervejas vocês têm? São 6? Hoje a gente está com 7 produtos em linha, né? E a gente está... Esse é um outro ponto da Cine, né? Por que tanto produto? Por que não lança um só, né? A gente tem muita ideia, então a gente quer, como cervejeiro, é uma das filosofias de cervejaria artesanal, eu não gosto muito do termo artesanal, mas né? O pessoal às vezes vai na nossa planta ver o grau de tecnologia que tem, então vocês não são artesanais. Artesanal é mais a filosofia, o jeito o way de ser ali do que o modo de fabricação, mas a gente lança muitos produtos exatamente porque a gente tem uma necessidade técnica de provar que a gente consegue fazer estilos normais de cerveja que todo mundo toma e também para dar uma girada na base. Você imagina que você é um consumidor ávido de um produto meu, lançar outro, você vai comprar. Né? Então é legal a gente estar sempre... Essa máquina de lançamentos nossa é constante. Por isso que a gente está com 7 produtos e constantemente a ideia nossa é que a cada 2 meses a gente tenha um produto novo no mercado. O pessoal comercial odeia, né? Nosso comercial, mais um produto para vender. Tá aí. Mas o time de desenvolvimento não para, né? Não, mas isso é muito legal. E eu acho que isso é o sonho de toda empresa, porque todo mundo sabe que inovação é diferencial de mercado, competitividade e tudo mais. Então, se você tem isso como plataforma, né, eu acho que é fantástico. Eu queria só retomar esse ponto, até pela questão da artesanal, eu ia falar da cerveja sem álcool, que você mencionou, artesanal, acho que faz o mesmo gancho, que antigamente a gente tinha carro. E aí a gente passa a ter carro elétrico. E a gente não fala carro a combustão e carro elétrico, a gente fala carro elétrico. Daqui a pouco, os carros elétricos vão chamar carros. Então, assim, é isso que eu fico pensando da cerveja sem álcool. Hoje a gente fala cerveja sem álcool, mas talvez um dia a gente vai ter cerveja e cerveja com álcool, né? Ou só cervejas, de modo geral, né? É a mesma coisa do artesanal, que antes era cerveja artesanal, porque estava era o início de marcas independentes de cerveja. Hoje nem faz sentido mais fazer artesanal. Tem as artesanais, mas hoje são cervejas. Você pode chamar por marca. Sabe que isso que você está comentando, uma das minhas pequenas alegrias é exatamente escutar quando o cliente toma, ver que é uma cerveja e tal. E um dia eu estava num ponto de venda e o cara pediu, queria um assim. Eu falei, puxa, o cara já sabe e tal, mas... queria uma cerveja. Cerveja, tem essas opções aqui. Da marca. Não precisa falar que é sem, eu quero aquela marca, tal, eu quero aquilo. Exato, vamos chegar nisso, com certeza. Que legal, que joia, muito bom. E agora pensando no aspecto de criação de empresa, eu gosto muito, tem um gráfico, eu esqueci a fonte, mas que mostra
faz uma estatística em relação ao sucesso das empresas, né, que acabaram, as startups que acabaram sendo bem-sucedidas, e eles fizeram isso na relação com a idade do fundador. E tem um pico, parece que é um pico com 40 anos e com 50 anos. Nossa, então tô bem, hein? Mas o que é interessante é o seguinte, não é que você tem que esperar ter 40 anos para fundar uma empresa, mas é que assim, você já fez tanta coisa e tem um ponto. Então é claro, tem empresas, né, Apple era uma adolescente, mas assim, mas o ponto é, o que você, quantas coisas você acumulou de conhecimento, você, seu sócio, essa interação, que as pessoas que estão lá atrás não querem esperar chegar no pico do 40, quer saber quanto que você pode compartilhar. Eu acho que isso é uma coisa muito rica que vocês já fazem por causa da Cogumelo, da convivência, né? Acho que uma diferença nossa, como é que a gente já está querendo, a gente está com uma idade um pouquinho já avançada para a galera de startup que está começando, tem uma energia enorme e tal, mas tem uma diferença nossa, que é a questão que eu não sei se todos conseguem isso. Quando a gente monta um negócio, tem uma ideia do negócio, é real isso, a gente não vislumbra que aquele negócio vai dar certo. Parece estranho isso. O caso da Sim, a gente achava que era um baita de um projeto muito legal. A gente conseguiria marcar o nosso nome nessa história de bebidas no Brasil. Mas, de fato, a gente não pensou que ia dar tão certo, que podia escalar. A gente sabia, é escalável, Quando você monta uma empresa, você quer que aquilo dê certo, que aquilo seja sua aposentadoria, que daqui, né? Mas a bagagem é fundamental. Então, não acredito que um projeto como esse da Sim, eu teria conseguido fazer. Se eu tivesse todos os recursos que a gente tem hoje, tecnológicos, talvez não conseguiria fazer isso. Há 20 anos não teria essa maturidade. Então, o passar... Tem crise, calma. Eu estou com 45 anos, né? Então, mas você conseguiria fazer assim quando você fez a Lemos com 20? Talvez não, porque eu tive que passar por um monte de aprendizado, uma curva de aprendizado muito grande. Mas é um tempo longo, né? Então, mas paciência. Então, mas é estranho isso que eu estou falando, porque o que eu quero passar é que quando a gente montou o negócio, a gente acreditava que era um produto legal. Mas não, claro que eu tenho sócio, mas vai vender? Vamos testar? Vamos ver, vamos testar, vamos ver, vamos dar a cara a tapa, vamos nos dar ao luxo de testar isso daí, né? Claro que existe uma condição financeira de sócios que vai aportar, então também não é assim, eu não tenho dinheiro. Isso. Tem um monte de coisa, mas isso por quê? Porque já teve uma história passada, então o mercado, os sócios já conhecem que o que a gente põe a mão é para dar certo, não é uma loucura, então tem um sério de fatores. Acabei não respondendo, é mais insight, mas é um modo como a gente trabalha, é um pouco, talvez, diferente das startups muito tradicionais. Né? Legal. E tem um aspecto também que eu acho que é uma mensagem legal para as startups, que quando a gente participa de aconselhando as startups, a gente fala assim, legal, você quer inovação, você quer ser... Mas procura ter alguma coisa para você chegar no mercado que dê a sustentabilidade financeira da empresa para você poder inovar. Exato. E vocês acabaram fazendo isso com a plataforma, né? Quando você falou, vou lançar assim... Não era a primeira coisa, você já tinha o sucesso anterior. E as startups, quando nascem, elas não têm. Exato. Então, mas eu acho que é uma excelente lição para dizer, olha, ou você cria algo a passo para depois você dar um salto inovador, que foi o caso, porque vocês fizeram cervejas de alta qualidade e criaram a plataforma. Exato. Legal. Só que assim, você criar uma cervejaria completamente sem álcool, isso é uma disruptiva, vamos dizer assim, né? Só que para você ter bala na agulha, conhecimento... Tem que ter alguma coisa. Então, se você é uma startup querendo ser disruptivo, pensa que o Vale da Morte precisa ter sustento. E você percebe que a gente fez a mesma coisa? É o mesmo produto. Eu vindo para cá, engraçado isso agora, eu estava vindo aqui pela Marginal, eu vi uma coisa que eu nunca vi. Um negócio óbvio. Olha só, tá vendo a ideia? O motoboy com a bag dele lá do iFood, com um LED atrás de propaganda. Eu falei, que ideia legal, cara. Seja, imagina a quantidade de propaganda. Tá vendo? Quem teve aquela ideia, eu vi aqui e falei, poxa, legal, eu pagaria para ter esse espaço aí. É isso. Então, às vezes, está ali e talvez está na tua frente. Claro que o clique, às vezes, não, né? E aí vem da história da Sim. Você teve a ideia, foi uma sucessão de fatores. Né? Então, a história da Sim, eu já conheci a Athletic Brewing lá, americana, em 2017. Né? Então, eu tinha essa história. Eles são uma cervejaria que fazem cervejas boas, sem álcool, e estão conseguindo vender pra caramba. Então, isso é uma coisa. Teve a pandemia. Dentro da incubadora Cogumelo, a gente tá na pandemia. Eu falei, caramba, e agora, hein? Imagina se todo mundo sair daqui, quem vai fazer? Teve um evento da Inova, um trade show da Inova. E eu, quando eu estava presidindo o Unicamp Ventures,
eu fui lá falar do Unicamp Ventures e eu tinha uns minutos para falar da Cogumelo. E o que era a ideia? Era um pitch reverso que a gente falava alguns desafios técnicos que a gente tinha lá dentro para ver se alguém daquela plateia falasse, desse alguma sugestão. Falei das cervejas excelentes que eram feitas lá, das premiações. A Cogumelo em si ela tem muitos prêmios, os clientes que fazem lá tem muitas premiações também. Uma senhora levanta a mão na plateia. Por que, já que vocês fazem essas cervejas tão boas, tão legais, por que vocês não fazem uma cerveja legal sem os problemas que a cerveja dá? Como assim? Que problema? Não, o álcool, ela elencou todos os problemas inerentes ao fato da bebida alcoólica. Naquele momento, eu falei, olha, tecnicamente tem algumas limitações, não está no nosso radar isso aí e tal, e ela veio me procurar depois, ela tinha um caderninho de ideias e tal, anotei o nome dela, tal, ela mandou mensagem para mim, mandando, inclusive, matérias da Athletic Brewing, claro, olha, tem uma cervejaria nos Estados Unidos que faz tal. Nesse dia, eu juntei o meu time da Cogumelo, por que a gente não vai cerveja sem álcool? Que isso? Não faz sentido sem álcool, né? Mas tecnicamente é um desafio. Esse foi o embrião. Então, essa senhora, chama Célia Arantes. Depois eu descobri que ela fica orbitando os eventos de inovação, conversando, então, não é do meio nosso. Então, claro, eu já sabia do case, mas ela foi, então teve então você vê, foi um insight, é isso que você falou, então, já tinha alguma bagagem técnica, então teve um insight, é um desafio bom, vamos tentar. E aí coube a mim convencer os sócios, tá? Então mais ou menos foi isso algo que tá na cara que a gente fez alguma coisa disruptiva, né? Não, acho que tem várias lições também adicionais, que uma delas é você expor problemas para a sociedade, né? Você simplesmente falar, galera, e de repente surgir algo e você está aberto para considerar, né? Então acho que esse é um bom ponto. Esse também traz aí a importância da Inova, né? Que é a agência de inovação da Unicamp, que está sempre jogando. Tem uma história muito legal. A Inova me jogou no parque de tecnologia, ela fez. Então, assim, eu acho que esse papel da instituição de pesquisa, que é tema para uma outra conversa, né? Falar o quão importante é a pesquisa básica, mas também dessa plataforma, né? Que é a agência de inovação. E essa coisa de pertencimento, por exemplo, foi graças a isso, eu dou totalmente os méritos a isso. Assim existe. Se eu não tivesse... mas talvez aquela coisa do ovo de Colombo, talvez ia demorar. Talvez a gente tivesse essa ideia depois. Sim. Mas o fato é esse. Cientista, né? Físico. Exatamente. O fato é esse. Então, assim, o que eu puder agora usar, vamos ajudar a Inova, vamos voltar ao pertencimento, vamos fazer, porque graças à Unicamp, assim existe. Então, e outras empresas também. Então, isso é lindo, né? Então, e eu vou colocar um detalhe aqui, é o seguinte, você já era presidente voluntário da Unicamp Ventures quando isso aconteceu. Então, você não está dando de volta, você sempre participou disso. Exato. Então, isso é super eu brinco legal. que é uma empresa filha puro sangue, né? Ela nasceu lá dentro, ela foi... Então, isso normal, que existe faz parte desse network que a Unicamp inspira constantemente. Ela dá os meios para você empreender. Isso é lindo da parte da Unicamp fazer isso, né? Super legal. E agora, então, já que você falou do físico, né? Gostaria que você levasse a gente para um momento, e você já falou um pouquinho do desafio, né? Fico na academia, saio, o que vai, o que eu ganho, o que tem a perder, o risco. Como se você, assim... 2 pontos. Primeiro, como que foi isso, né? Um pouquinho mais de detalhes, porque essa é a vivência dos alunos, né? Das pessoas que vão estar assistindo. Mas também, depois que você falar como foi, hoje, se você pudesse voltar atrás e conversar com o Davi daquela época, o que você falaria? Olha, faz isso e não faz isso. Essa história é interessante, porque eu tenho hoje é um amigo meu, e ele é uma inspiração, ele não sabe disso, é o Newton Frateschi. O Newton foi meu orientador de doutorado. O Newton foi diretor da agência de inovação. O Newton ele sempre teve um pé na indústria, ele sempre foi um cara empreendedor, no sentido ele teve algum momento que ele abandonou a carreira de docente dele, foi para os Estados Unidos, no Vale do Silício, teve aquela bolha do .com, depois ele voltou, participou ativamente dessa nova Inova, né? Ao longo do meu doutorado, eu já estava meio querendo fazer empreendedor. Em momento algum ele falou, você é doido, você vai continuar na academia. Que isso, cara? Então, houve ele, obviamente, em todos a rede de contato dele, ajudava de todas as formas. Então, nunca tive esse corte, falando, você está fazendo doutorado aqui? Não, não é assim, a tua vida vai ser acadêmica. E eu tive ele me inspirou muito, porque ele respirava empreendedorismo, né, e incentivava, né? Então isso daí foi fácil para mim, né? Em algum momento chegar e ver que
já estava ocupando um tempo meu que, não, acho melhor parar, já tinha defendido doutorado, acho melhor me dedicar às empresas. É uma decisão que não é muito fácil, porque você tem um porto seguro, que poderia seguir uma carreira acadêmica, continuar lá dentro da universidade e ir para um mundo totalmente... Mas eu sou novo, qualquer coisa dá para voltar, faz um outro concurso aqui, volta para cá, tal, né? Então, mas se eu tivesse que voltar e falar para mim lá atrás, continua que vai. Porque, claro que a pandemia foi um momento que foi por agora, hein? Se tudo um caos, parece que foi há um século atrás. A gente está falando de poucos anos atrás, tudo parado, e a gente precisa, né, de... Aquele momento quase bateu um arrependimento de sair da academia. Foi agora, né? Mas depois passou, e aí obviamente surgiu assim, né? Mas eu não arrependo. Eu e os meus pares, que também estavam no mesmo época, se eu voltasse naquela época, vai que esse caminho é o caminho certo mesmo. Talvez a gente ia estar com ia ser mais curto algumas coisas, mas acho que é a curva de aprendizagem que a gente falou. Então, eu acho que o caminho que a gente seguiu lá foi legal, foi bacana. Tive a oportunidade de conhecer um monte de gente, né, dentro da agência de inovação, depois o próprio Unicamp Ventures, então tem sido um prazeroso, né? Tem sido prazeroso. Legal. E assim, você já falou um pouco sobre isso também, mas o papel da Unicamp na sua trajetória, não só na sua empresa, mas na sua trajetória. A Unicamp, ela respira, a Unicamp, ela promove muito, ela incentiva muito o empreendedorismo e a inovação. Além da ciência, a Unicamp nem preciso falar das qualificações da Unicamp em formar cientistas, em ser um polo de ciência, mas também um polo de inovação. E está aqui os números da Unicamp Ventures, mais de 2.000 empresas que surgiram por causa da Unicamp, 20, 30 bilhões de reais de faturamento que as empresas dão. Né? Então, a Unicamp, eu falo que as empresas filhas, assim, outras empresas, o iFood, o Quinta da Galinha Pintadinha, você vê que é uma boa resposta para a sociedade. A universidade pública serve para alguma coisa. Olha o que a gente gera de emprego, de imposto. Né? E ela não só forma excelentes profissionais, mas ela também incentiva a formação de empresas, de empreendedorismo, de inovação. Então a Unicamp ela tem um papel muito importante, não é no ecossistema só de São Paulo, é Brasil. A gente está falando de Brasil, agora de mundo, essas empresas listadas na Bolsa de Valor aqui, na Nasdaq. Então ela é um local... Ela é, de fato, a resposta, tudo que a gente está falando aqui é a resposta para a sociedade. Tá vendo? A importância da universidade pública e de excelência. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou da Unicamp, eu sou filho da Unicamp, e o que eu puder dar de volta, né, o give back ali, vai ter eternamente de mim. Né? E um outro gancho que eu queria pegar também, quando você falou que você terminou o doutorado, né? Então, isso é uma preocupação, que os alunos, às vezes, assim, a gente percebe que eles estão com aquela ansiedade, porque tem gente que é empreendedora desde os 12 anos de idade, né? Então, eles estão na faculdade dizendo, nossa, que horas eu tenho que sair? E pode ser, eu acho que cada um tem que achar o seu momento, mas é importante mostrar que você terminou o doutorado. Porque se você falar assim, não, beleza, eu não termino, e desse ruim, você ia ter falado, nossa, cara, como eu precisava daquele diploma. Então, você terminou o doutorado, então acho que são duas lições. Primeiro, termina a fase, sabe? Eu acho e outra, que tudo bem você ir para a graduação, porque a gente fala, eu não vou fazer pós-graduação, eu vou investir no meu sonho. Você sabe o que vou falar que é um mar de força. A gente está falando, por exemplo, eu vim da física, né? Instituto de Física, um instituto de pesquisa pura. Claro que tem muita coisa aplicada, mas tem muita pessoa, ainda tem a galera tradicional lá. Às vezes me indagavam, olha, você ganhou bolsa aí do governo, e essa bolsa que você ganhou, agora você abandonou tudo e vai... Eu falei, mas eu fui formado e eu estou na sociedade, estou empregando, gerando imposto e tal. Eu brinco, eu fui eu sou o patinho feio, né, porque eu saí da academia. Meu doutorado tinha uma parte de aplicação, trabalhei com fotônica de silício, né, aplicada à telecomunicação, mas eu brinco que até hoje, e eu fico muito feliz que tanto o Instituto de Física e outros me chamam para dar meu exemplo. Olha, tá vendo um físico? A física é mais do que também só aqui. Mas você não aplica a física. Eu já aplico. Tem a visão muito científica, a metodologia científica. A gente tem laboratório, tem física, biologia, tem química, tem tudo dentro hoje. Então, foi importante. Então, não joguei nada do que eu aprendi fora, talvez especificamente daquele tema do doutorado, sim. Mas eu voltei com isso para lá, né? Então, mas concluir a fase, né? Foi importante, tem que concluir, né? Para dar outros passos também, né? Eu sempre falo, saia com a porta sempre aberta dos lugares. Sai com a porta fechada, que pode ser que você volte, né? Então, é importante isso aí.
Eu acho interessante que hoje em dia está cada vez mais importante você nunca parar de aprender. E tanto todo o ensino fundamental, médio, superior e a pós-graduação, você pode, mesmo que você não use nada do conceito, né, do conteúdo que você aprendeu lá, você aprendeu a aprender, aprendeu a fazer perguntas, a desenvolver uma tese, a criar hipóteses, a fazer experimentos, a discutir. Isso faz parte do conhecimento, faz parte também. Então, às vezes, falar, é só isso. Não, tem um monte de coisas que está em volta, orbitando, que faz parte. E é isso aí, exatamente. É um ponto. É impressionante, assim, como o método científico deveria ser mais disseminado, porque o método científico você leva para tudo, até para um relacionamento. Mas espera aí, será que a pessoa fez isso mesmo? Naquele dia, você se questiona mais, né? O senso crítico. E isso é pós-graduação, o curso superior, né? Exato. Bem legal. Eu queria que você falasse agora um pouco assim, se você tivesse uma mensagem endereçada para os tomadores de decisão dos governos, agências de fomento e universidades ou centros de pesquisas, pensando nas ações que poderiam melhorar a capacidade de criar empresa de base tecnológica no Brasil. Então, assim, governo, agências de fomento e as próprias universidades pensando em fomentar isso, em acelerar. É o que a gente como comentamos, né? Eu acho que a Unicamp é o melhor exemplo, assim. A Unicamp, ela não reprime você fazer empreendedorismo. Assim. O modelo que é feito hoje da agência de inovação da Unicamp, da Inova, deveria ser replicado. Eu não vejo isso em muitas universidades, né? Então, a gente está aqui conversando, a gente está num podcast Unicamp Ventures, esse modelo ele não é replicado. Então, acredito que incentivar mais essas políticas. Existem algumas ações, existem ações vindo de cima para baixo, isso aí. Seria um grande gol nosso, né? Que esse modelo que a gente tem hoje dentro da Universidade de Campinas seja replicado. Mas que modelo é esse? Exatamente esse modelo de unir ciência, inovação, empreendedorismo em prol da sociedade. Isso aqui vai direto para a sociedade. Tem ciência de longo prazo também, que vai também para a sociedade. Né? Então, acho que é um modelo que... Olhem isso daqui com carinho e repliquem, né? A gente tem um modelo fantástico aqui dentro, demorou, tá? A gente está falando de alguns bons anos aí, mas é demorado mesmo. Então, que mais exemplos como o que a gente tem aqui nesse ecossistema nosso se repliquem no Brasil. E vai ter uma mudança, olha que quantidade de empregos, de geração, cientistas, ciência de ponta que a gente tem, olha o ecossistema que a gente tem em volta. Por que não ter mais isso espalhado no Brasil? Imagina o avanço que a gente vai ter de tudo aqui no Brasil, né? Então, a gente não pode esquecer a ciência, né? A ciência é a base de... Eu falo que é a base de tudo, né? Então, só ver os países mais desenvolvidos aí, o quanto eles investem nisso daí, em ciência e tecnologia, né? Eu acho que uma reflexão importante também, quando a gente fala de recurso, né? São Paulo é um estado com muito recurso. Então, a gente tem a agência de fomento, que é a FAPESP, que tem bastante recurso, que é do imposto, ICMS que vem para as universidades, que vem para os institutos de pesquisa. Então, eu acho que a reflexão, talvez, São Paulo ser usado como exemplo para replicar nos outros estados. Você imagina uma lei federal que obriga, por lei, que parte do... Tudo bem, ICMS é estadual, mas que parte dos tributos federais vá para a ciência e tecnologia. É o que é feito em São Paulo. Está em lei. Tentam derrubar? Tentam. Volta e meia tem alguém que derruba, porque é muita grana. Mas olha o retorno disso. Sim. Né? Olha o retorno disso para a sociedade. Então, a gente está falando que hoje o ICMS de São Paulo vão para Unicamp, para a USP, para a Unesp e para a FAPESP, Fundação de Amparo. É muita grana? É muita grana. Mas o retorno disso para a sociedade é imensurável. Você imagina uma lei federal, ou que cada estado tem... Claro, a gente está em São Paulo, né? Não, mas que cada estado tem a sua... Tem, hoje está aumentando, mas seria algo... A gente teria um break-even da ciência, da inovação absurdo no Brasil. Né? Mas é interessante também, a gente pode até trazer isso nos outros episódios, mas tem polos de inovação tecnológica em Florianópolis, em Minas Gerais, Belo Horizonte também, em vários lugares, até em Goiás, estados que eles estão virando referência, atraindo muita gente com captação de recurso privado, investidores, Recife, que é muito legal. Nordeste, Recife, exatamente, né? Muito legal dessas diferentes áreas, assim. Então, é muito bom ver isso florescendo, né? Então, acho que São Paulo é legal para ser um case, mas não dá para ignorar que São Paulo tem muito recurso. E aí, aquilo que a gente falou, quando você tem bastante dinheiro, é mais fácil você solucionar problemas, né? Eu vou te falar uma frase para você completar, você pode levar um tempinho, sabe? Mas eu queria que você completasse a frase assim, ó. Eu fundei assim, cerveja sem álcool para... Nossa, nem vou... Assim, vai, bate pronto. Tá? Alguém disse, né? É meio piegas. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Mas a gente criou assim para ser uma marca global.
Pode ser que vire uma marca global e pode ser que daqui a poucos anos a gente esteja com essa poxa, virou global mesmo. Então, na verdade ela não nasceu para ser global, mas depois que ela foi criada a gente viu que ela tem potencial de ser global. Isso foi legal. Então, a gente estamos trabalhando para isso daí. Então, vamos, quem sabe, né? Que legal, que joia. E você... eu tinha uma pergunta aqui, mas depois do nosso bate-papo acho que ela nem faz mais sentido, que era como é que você recomendaria para as pessoas que não têm costume de tomar cerveja sem álcool tomar. Mas assim, eu até antecipo a sua resposta que não é esse o ponto mais. O ponto toma essa cerveja aqui, independente se tem álcool ou não, ela é boa. Né? Mas você sabe que até hoje, né, eu tenho participado pessoalmente dos eventos da SIM, porque eu gosto de ver o público conversar, tal, trocar ideia. Ainda tem muito preconceito. O que eu falo para quem nunca... dê uma chance. Vai com a cabeça aberta que vai se surpreender. Tem coisas muito boas no mercado. A SIM é um excelente produto. Quando tomar, que interessante, hein? Por que eu não tomei isso antes? Então, vá sem preconceitos, né? Hoje eu brinco que eu estou sofrendo muito bullying dos meus pares, né? Mas é verdade, né? Mas sério, você está mexendo com... mas até eu tô você não quer trabalhar com cerveja, né? Mas sério, por que você está mexendo com cerveja sem álcool? É legal, tá? E até para a saúde, né? Eu tenho tomado muita cerveja sem álcool, né? Então, acordar bem no outro dia, bem disposto, isso é uma sensação muito, muito gostosa, né? Então, é isso. Legal, que já. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar que a gente não cobriu aqui? Não, só agradecer. Tomara que o espaço continue, seja perene aqui, que venham outras histórias inspiradoras. O que eu gostaria é que assim fosse um case, até para que surjam mais marcas que sejam sem álcool, né? Porque eu acho que sozinho a gente não vai conseguir dominar e mudar exatamente, chegar num standalone aí. Então, que seja um case de inspiração para outras marcas, que sejam outras marcas de cerveja sem álcool, outras marcas de bebidas funcionais. A gente está num momento, acho que, de mudança da curva aí, né? Para algo que seja melhor para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, acho que esse é o recado é o recado e a bandeira aqui, uma das bandeiras da SIM, né? Que isso aí vira inspiração para outras marcas aí, né? Bom, então a gente queria agradecer também muito o apoio da Perfix Consultoria, que está apoiando essa iniciativa, e esperamos você de novo aqui para mais inovação e mais bate-papo. Será uma honra. Legal.